Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Uma alegria poder compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem feito no campo missionário, nas nossas vidas como missionários, poder falar do poder de Deus, do agir de Deus. Isso é um privilégio maravilhoso. E num culto como esse, que nós estamos celebrando ao Senhor, uma semana tão abençoada, tantos desafios, imagino, quantas lutas e o que passamos, e hoje podemos estar aqui para dizer: Senhor, obrigado pela Tua presença, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduziu, e obrigado, Senhor, porque eu sei que amanhã o Senhor tem o controle de tudo em Tuas mãos, e eu posso confiar em Ti. Irmãos, a Márcia não está aqui, eu gostaria, se ela estivesse aqui, ela ia poder testemunhar junto comigo. Ela está no Paraná, foi visitar seus pais. Então eu trouxe aqui uma foto da família para os irmãos que não nos conhecem. Alguns irmãos já nos conhecem, mas alguns não conhecem a nossa família. Então eu queria passar essa foto para os irmãos conhecerem um pouquinho mais da gente. Já deu certo para baixar, não? Deu, ok. Aqui foi em julho agora, no casamento da nossa filha Esther. Está ali eu, a Sara do meu lado, né? A Sara que está aqui conosco. A Esther casou-se com o William, agora em julho. A Márcia, sempre linda. E o Thomas, que já passou eu de tamanho, né? Essa é a família missionária. Quando chegamos aqui em Tutóia, no Maranhão, em 2011, a Esther estava para fazer 12 anos, o Thomas tinha 7, ia fazer 8, e a Sarinha, que está aqui hoje com 16, tinha 2 aninhos. E foi uma experiência maravilhosa, quando dissemos: Senhor, eis-nos aqui e nos envie para o Maranhão. Eu tinha vindo em 2010 e conheci a cidade de Tutóia, e decidimos dar as nossas vidas aqui no Maranhão, servindo ao Senhor para alcançar pescadores e ribeirinhos. E foi interessante que nossa filha, com 11 para 12 anos, a Esther, quando contamos para ela dessa decisão, ainda em 2010, no começo do ano, ela disse assim: vocês vão, mas eu vou ficar com a minha avó. Eu não vou não, eu não vou deixar minhas amigas, eu não vou sair daqui onde estão meus parentes, meus avós, que todo fim de semana, dia de semana, a gente se encontrava. Então foi uma decisão muito difícil, mas nós entendemos que quando Deus nos chama, Ele chama a família inteira. E então, no passar do tempo, Deus confirmou isso no coração da Esther também. O Thomas e Sara, pequenos, eles diziam assim: tem areia e água? Maravilha! Isso para nós vai ser bom demais. E foi uma experiência incrível. A Esther e o Thomas, quando completaram 17 anos, foram para a faculdade no Paraná, onde eles ganharam bolsa integral. E a Esther primeiro fez seminário, 3 anos, e depois a fisioterapia, e hoje casada. E Thomas está formando esse ano engenharia mecatrônica lá no Paraná, e quer continuar morando por lá. E Sarinha está aqui orando e buscando a vontade do Senhor, desejosa de servi-lo na obra de Deus. Quer fazer o seminário assim que terminar o ensino médio. E assim como família temos servido ao Senhor. Mas irmãos, eu queria compartilhar um vídeo do ministério que realizamos, Missão Pescadores e Ribeirinhos, ao longo desses, já são 2011, aí 13 anos, praticamente. Ao longo desses 13 anos, servimos ao Senhor neste contexto que vocês vão assistir agora. Estamos testemunhando da glória de Deus, levando o Evangelho da graça e Salvador de Cristo a pessoas em lugares remotos e de difícil acesso. Vamos assistir. Cenários paradisíacos, riquezas naturais. O Nordeste brasileiro, estado do Maranhão.
Enquanto os irmãos estão preparando esse vídeo, eu gostaria de ler com os irmãos o texto de João capítulo 4, do verso 1 ao verso 41, e quero compartilhar com os irmãos esse texto e vamos buscar de Deus aquilo que Ele quer falar com cada um de nós, individualmente, Igreja Batista Plenitude, nessa manhã. Você que está aqui e se estiverem nos assistindo também, em casa ou em algum outro lugar, vamos buscar a direção de Deus para as nossas vidas. João capítulo 4, do verso 1 até o verso 41. Uma história muito conhecida de nós. O vídeo vai estar pronto ali. A gente, assim que terminar essa leitura, a gente então assiste o vídeo. E diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não a conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você.
Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediram a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Vamos assistir o vídeo. Cenários paradisíacos, riquezas naturais. O Nordeste brasileiro, estado do Maranhão. Entre rios e mares existem muitas famílias de pescadores e ribeirinhos que vivem em lugares de difícil acesso. Pessoas apaixonadas pelo local que vivem, mas com grandes necessidades, principalmente espirituais. Tudo bem, meus irmãos, sem problema. Vamos seguir na mensagem. Se conseguirem, aí pode projetar e eu paro e a gente assiste, tá bom? Meus amados, que história, que momento maravilhoso de Jesus no seu ministério, levando a mensagem de salvação. Acima de tudo, ele, como João, evangelista, esse que escreve o evangelho, tem o propósito de apontar e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí está Jesus sendo apresentado como o Messias, o Cristo, enviado de Deus para a salvação de todo aquele que, com uma fé verdadeira e genuína, sincera, crendo no Senhor Jesus, receberão a vida eterna. É interessante que podemos ver no capítulo 3, Jesus se encontrando com Nicodemos, né, uma alta autoridade dentre o seu povo na questão religiosa, e esse homem vem conversar com Jesus, e Jesus o aceita, o recebe, e fala para ele
que ele precisava nascer de novo. E mostra a ele o caminho para segui-lo e para ter a salvação. João 3,16, tão conhecido de nós, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha a vida eterna. E depois Jesus vem se encontrar com uma mulher samaritana, um povo em que haviam questões de separação e de preconceitos, uma mulher, e depois esse povo camponês se achegando. Jesus está disponível a todos os povos, a todas as pessoas, de raça, língua, cor, posição social, toda e qualquer pessoa que verdadeiramente coloque a sua fé em Cristo, como enviado de Deus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para unir novamente o homem com Deus, através do sacrifício que ele mesmo fez na cruz do Calvário. Aquele que crê, recebe a vida eterna. E aqui, essa narração dessa história, desse acontecimento de Jesus com a mulher samaritana. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, além do encontro com a mulher samaritana, e que ela vai ter a revelação de quem é Jesus, o Cristo, o Messias, que também atentássemos para este encontro que Jesus tem e os discípulos com a mulher samaritana e com o povo samaritano. E o que o Senhor quer nos falar para nós hoje aqui em São Luís, hoje aqui na Igreja Batista Plenitude. Jesus nos convida a levantar os nossos olhos e ver os campos, que eles estão prontos, maduros para a colheita. Nesse tempo que Jesus vai até, saindo de uma cidade a outra, Jesus, ele percorre as cidades e povoados anunciando o reino de Deus, o evangelho da salvação, e falando sobre o arrependimento de pecados, que só ele poderia salvar. Não seria a religião, não seria a sua posição de nação ou de antepassados, mas um compromisso de fé em Cristo Jesus traria essa salvação. Jesus vem anunciando, e os discípulos ele já chama para segui-lo, e eles então estão atravessando de uma cidade para outra, e pelo caminho eles passam perto dessa cidade samaritana chamada Sicar. E Jesus, cansado da viagem, ele para perto desse poço, enquanto os discípulos vão até a cidade para comprar alimento. Interessante que esses mesmos discípulos já tinham visto Jesus operar milagres, Jesus fazer maravilhas, Jesus anunciar que ele era o Messias, o Cristo, Filho de Deus, aquele que veio salvar o perdido. E eles vão até uma cidade, e de que maneira eles olham aquelas pessoas? De que maneira é o olhar dos discípulos às pessoas que eles encontram no caminho e adentram aquela cidade e compram os alimentos, até que eles retornam. E quando eles retornam, eles se espantam, porque eles veem Jesus conversando, primeira coisa, com uma mulher. Não era comum naquela época, hoje é comum. E, sabe, para piorar a história, ela era samaritana, de um povo que não era o povo judeu. E havia essas questões de preconceitos, mas Jesus veio mostrar que ele está acima de qualquer cultura, e que ele, como Deus e Senhor, ele veio cumprir o seu propósito para alcançar a todos quantos crerem nele. E os discípulos então ficam ali assustados. O olhar desse povo, dos discípulos para o povo samaritano, que é um povo que também precisa conhecer o evangelho, o plano redentor, e assim como aquela mulher que estava ali conversando com Jesus, eu fico imaginando quantos de nós que percorremos por vários lugares. Assim Jesus percorria cidades e povoados, e aqui ele está atravessando de um lugar para outro.
quantas pessoas nós nos deparamos. Mas a questão é, avaliando a atitude dos discípulos, qual é a nossa atitude hoje? Como nós olhamos as pessoas com quem convivemos? Qual é o nosso olhar para as pessoas a quem nos servem? Seja numa viagem de férias, numa viagem a trabalho, seja na cidade, quando a gente vai a um mercado, a uma farmácia, ou a gente vai numa academia, onde a gente se encontra com pessoas diferentes da gente. Onde a gente encontra pessoas pelas calçadas, pelos caminhos aqui da nossa cidade, em tantos outros lugares que, irmãos, aqui, nós já percorremos pelo mundo. Qual é o nosso olhar para as pessoas? Será que, como os discípulos, a preocupação primordial, ou primeiro lugar, é suprir as minhas necessidades? Os discípulos estavam preocupados em trazer comida, em saciar a sua fome. Estavam fazendo uma viagem longa. Não tem nada de errado com isso. Mas o olhar deles para as pessoas, seguindo a Jesus e vendo o que e o que ele anunciava, eles ainda não tinham entendido. Tanto que a gente vai ver em João capítulo 6, que os discípulos que estavam seguindo a Jesus, o abandonaram. Quando ele disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus fazia milagres e as pessoas iam até ele. E até mesmo, as pessoas indagavam e pediam que ele fizesse milagre. E ele realizou, assim, confirmando o seu ministério, autenticando quem ele era, o Filho de Deus, o Cristo Salvador do mundo, como a gente ouve na expressão da mulher samaritana, mas os discípulos ainda tinham incredulidade nos seus corações. Será que quando nos relacionamos com pessoas ao entorno de nós não estamos com a mesma atitude dos discípulos, que nós conhecemos a mensagem, que nós seguimos a Jesus, mas nós ainda não conseguimos olhar para um mundo que ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações, que inclui São Luís, Maranhão, que inclui tantos lugares. Eles não entendiam que, embora havia fome, havia necessidade, era hora de anunciar a Jesus, o Messias, o Cristo, para todos os povos. Os discípulos não entenderam a atitude de Jesus, apresentando e cumprindo a sua missão para uma mulher e, consequentemente, o seu povo, um povo camponês. Eles não compreenderam e ficaram sem ação. Será que alguém trouxe pão para ele porque ele está tão animado, né? E a gente está com fome. E quantas vezes eu e você, né? Alguns de nós, eu não sei todos, né? A gente fica um pouco nervoso, ansioso quando a gente está com fome. Né? Daqui a pouco, ainda mais, imagine, se o pastor demora na pregação, hoje tem um almoço daqui a pouco, né? E os irmãos já ficam ansiosos, né? Mas assim, é normal que quando alguns de nós estamos com fome, cansado, a gente esteja preocupado em saciar as nossas necessidades. E eles não entenderam que Jesus estava ali falando com aquela mulher, e eu imagino aquela mulher estava com um ar de espanto, de alegria, de entusiasmo, estava toda comovida, e eles veem o que está acontecendo, e enquanto eles estão indagando isso, sabe o que a mulher faz? Ela larga aquele cântaro ou balde, e ela joga aquilo no chão, e ela sai correndo para a sua cidade, para o seu povo, para dizer para eles, será ele o Cristo, o Messias, que nós já ouvimos falar? O Salvador do mundo, porque ele falou a meu respeito isso, Jesus te conhece. Jesus conhece a cada um de nós. Ele sabe todas as nossas experiências que nós vivemos, boas e ruins. E às vezes nós temos vergonha de falar, mas Jesus, ele nos acolhe, ele nos ouve. E aquela mulher
largou a sua maior necessidade, porque a distância que ela percorria para buscar essa água era muito grande, e ela ia nesse horário de meio-dia, porque ela era uma mulher, como ali Jesus indaga: você chama teu marido. E ela diz: eu não tenho marido, e Jesus revela o seu coração, ele sabe tudo sobre ela, e ela já olha Jesus não só como um homem que está pedindo água para matar a sede, mas agora diz que ele é um profeta, e muito mais, quando Jesus fala da água viva, da vida eterna, ela entende, ele é o Messias, e ele se apresenta: eu sou o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. E essa mulher, o que ela pensa? Bom, deixa eu levar minha água, porque eu tenho que caminhar agora debaixo desse sol, porque eu não posso andar com as outras mulheres nos horários que ela vem. Ela largou as suas necessidades pessoais, e ela correu para dizer ao seu povo. Quantos de nós aqui não anunciamos ao nosso povo? E quem é o nosso povo? Brasileiro, maranhense, ou sua família, seus colegas de trabalho, de faculdade, de escola, de lazer, da pracinha, onde a gente vai fazer caminhada, onde a gente vai comer o lanche, a pessoa que vende o lanche para a gente. Quantas pessoas nos relacionamos? Mas estamos nesses lugares apenas olhando para as nossas necessidades, e não entendemos que temos uma missão a cumprir em obediência à ordem do Senhor Jesus. Em contraste com a atitude dos discípulos, a mulher corre para anunciar. Eles foram lá àquela cidade, mas só olharam aquelas pessoas como alguém que podia suprir suas necessidades. Mas essa mulher, ela desesperada, larga tudo e anuncia a quem ela encontrou. Eu e você temos o mesmo entusiasmo de quando cremos em Jesus como nosso Salvador, que Ele preencheu o vazio do nosso ser, e Ele nos deu liberdade dos nossos pecados que traziam culpa sobre nós. Ele verdadeiramente libertou a mim e a você, e a gente não queria perder nenhuma oportunidade de falar isso às outras pessoas. Você e eu hoje vivemos essa realidade, depois de um ano de crentes, 2, 3, estamos vendo tantos milagres acontecerem. Quantas coisas Jesus já fez na minha casa, na sua casa, na nossa família. E será que a gente vai se acostumando? Ou será que o nosso coração ainda tem dúvida? Aquela mulher não duvidou. E aí Jesus diz para os discípulos: levantem os olhos. Essa expressão quer dizer: abram os olhos. Vocês estão com os olhos fechados, vocês não estão enxergando. Abram, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Muitos passaram naquela cidade. Os profetas no Antigo Testamento anunciavam a respeito do Messias, o Cristo. Por que aquela mulher sabia? Olha, eu sei. Porque alguém anunciou. Aqui em São Luís, nos lugares onde temos passado, se Deus quiser, vamos conseguir passar esse vídeo hoje. Nós temos visto pessoas que vivem em lugares remotos, de difícil acesso. E quando olhamos para essas pessoas, em lugares paradisíacos, onde há riquezas naturais, poxa, lá é um lugar muito legal para eu ir descansar. Sim, tudo bem, mas nossos lençóis maranhenses, vem gente do mundo todo para cá. É um lugar onde eu quero ir passar um tempo de folga. E eu brincando esses dias com o irmão aqui, semana passada, né? Até o missionáriozinho Noah, os filhos do Matias, da Evelyn, né? São missionários que vocês vão ver a imagem deles lá nos lençóis. Ele aprendeu que é ser um missionário no campo. Aí a gente estava lá trazendo algumas coisas emprestadas para usar na casa missionária, de um projeto social da comunidade, e um pedacinho lá caminhando na areia, passando por cerca de arame, e chegando na casa missionária, e aí vinha o Noah lá carregando lá, não lembro se era uma mesa, se era uma coisa,
Ele diz assim: não é, pastor, aqui no campo missionário a gente descansa carregando pedra, não é? Então assim, olha, não fui eu que ensinei isso para eles, eu só contei o que me contaram, né? Então quer dizer, lugares onde a gente pode ir sim desfrutar da beleza, do conforto, de um tempo de paz, de silêncio. É maravilhoso quando a gente vai nesses campos, nos manguezais, nos lençóis, e a gente pode ali contemplar a criação de Deus e num silêncio, e você buscar ao Criador e adorá-lo. Mas há muitas pessoas ali que não o conhecem ainda, ou que ouviram dizer, e vieram falsas religiões, e mentiram para eles, e eles estão vivendo na mentira, no engano, e eles precisam ouvir que o Jesus que eles ouviram, que Deus que criou os céus e a terra, este enviou o seu Filho Jesus, que é Deus, que sacrificou em nosso lugar para a nossa salvação. Eles precisam depois serem acompanhados, discipulados. Ali precisa ser plantada uma nova igreja, para que o Evangelho não fique somente por uma geração, mas para a segunda, terceira, quarta, e como até hoje estamos aqui seguindo o ensinamento do Senhor Jesus, porque os discípulos obedeceram ao Senhor, e a igreja ao decorrer da história. Será que dá para passar o vídeo? Não, tudo bem, mais tarde. Jesus diz: levantem os olhos e vendem os campos. Ele diz que um semeia e o outro colhe o fruto para a vida eterna, e ambos se alegram. Aqui fala do trabalho de cooperação. A Missão Pescadores Ribeirinhos, nós trabalhamos em cooperação com igrejas. Nós temos o objetivo de apoiar as igrejas para chegarmos a esses lugares que nós pisamos antes lá, preparamos o ambiente para que a igreja venha e conheça o contexto e possa servir com todas as ferramentas que vocês já têm, com toda a experiência de vida, com todo o conhecimento bíblico, teológico, missiológico. A grande necessidade de nossas igrejas prepararem aqueles que vão dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Normalmente nós enviamos aos seminários, porque a maioria das igrejas não tem um projeto, um processo, onde quando alguém se desponta e dizer: eu quero ser um pastor, talvez, como diz o Enzo, né, filho do Matias, ele foi para a escolinha esse ano, começou, né? E aí vem aquela questão das profissões, né? O que você quer ser quando crescer? E o Enzo o tempo todo: eu quero ser pastor. E quando ele está aqui comigo, ou lá no campo, se eu coloco uma bermuda, ele quer colocar uma bermuda. Se eu coloco uma calça jeans, ele quer colocar uma calça. Se eu coloquei uma blusa de gola polo, ele quer colocar também. Olha aí, pastor, a Evelyn fala: olha aí, pastor, ele só quer se vestir igual a você. E ele fica lá, brigando com a mãe, se ela diz para botar algo diferente do que eu estou usando. Espero ser espelho e testemunho fiel para essa criança e quantas outras que aqui nesta igreja, e adolescentes, e jovens, e quantos adultos, Deus tem falado com você para ir. E como você vai se preparar? A igreja é o local onde você serve, onde você vai aprender a liderar, ou em equipe, trabalhar em conjunto, porque um semeia, o outro colhe, e todos alegremente glorificam a Deus, porque, como disse Paulo, um planta, outro rega, mas quem é que dá o crescimento da igreja, irmãos? É Deus, é o Senhor, porque é dele, a igreja é dele. Quantos aqui nessa manhã estão entendendo essa ordem do Senhor Jesus, de levantarem os olhos, e quantos aqui estão enxergando os campos que estão maduros para a colheita? E quantos vão tomar uma atitude para atender esse chamado do Senhor, essa ordem de olhar ao nosso redor, aqui neste bairro, São Luís, aos arredores, pescadores e ribeirinhos, aonde estamos nesse litoral e tantos lugares que há no Maranhão, e quem sabe outros países. Alguns irmãos já foram daqui da igreja, de outras igrejas, estão indo, não aqui só de São Luís, estão indo conhecer e apoiar trabalhos missionários em outros países. Por que você foi? Deus tem um chamado para você. Então lembre, vamos olhar as pessoas e entender que Jesus está dizendo: levante os seus olhos.
Eu quero convidar os irmãos a olhar junto conosco para esse povo chamado, que é um dos povos minoritários a serem alcançados em nosso Brasil, os pescadores e ribeirinhos. A igreja é nossa parceira, ou em oração, financeiramente, já foram no campo, mas já estou com saudade dos irmãos lá. Alguns irmãos estão ensaiando aqui essa viagem missionária para estarem conosco. Eu quero convidar, irmãos, que vocês venham conosco, venham se engajar, venha com seu testemunho de transformação em Cristo Jesus, venha com a sua profissão. Você pode fazer muito por pessoas que lá não têm acesso ao que você sabe fazer, e você pode ir num fim de semana, num período de férias, num feriado, e você pode ir lá servir juntamente conosco, e juntos, voluntários, que vão testemunhar da justiça de Deus entre aqueles que precisam de Jesus. Venha com seus recursos, com seus bens, com liberalidade. Quantos desafios há na igreja, como o pastor Igor mencionou aqui, domingo passado, quarta-feira, para concluir essa construção maravilhosa. A igreja está crescendo, há pessoas se achegando, as estruturas estão sendo mobilizadas e criadas, para que a igreja não falte o ensino da palavra de Deus, que não falte o orientar para uma verdadeira adoração, porque o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Jesus se depara com religiosos Nicodemos, Jesus se depara com pessoas que dizem: eu sou descendente de Jacó, que deu esse poço, então por herança nós merecemos o céu. Talvez você pense: eu sou crente há tantos anos, ou eu entrei para a igreja agora e entendi, porque eu entrei para a igreja eu vou para o céu. Mas você vai aprender como ser um real e fiel e verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, porque você precisa produzir frutos. E sem Jesus, ele disse em João 15, você e eu não podemos produzir esses frutos. Então venha participar conosco, você é convidado a estar indo aos campos dos Lençóis, lá em Turiaçu, onde tem sim o abacaxi doce, né? Igual a outro não há na face da terra. Eu faço muita propaganda do nosso abacaxi, dos Lençóis maranhenses, daquilo que tem de melhor aqui no Maranhão. Mas eu quero te convidar a ir lá para desfrutar dessas coisas, mas também para anunciar Cristo a eles. Vamos juntos para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e para que pessoas em lugares remotos e de difícil acesso, assim como esse povo samaritano, eles possam dizer, lá no verso 42, eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos. O seu testemunho foi muito impactante, importante para a minha vida. Mas olha o que acontece quando depois eles aprendem a seguir e caminhar com Jesus. Mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você já teve uma experiência real e pessoal com Jesus Cristo? A ponto de quando ele diz, levante os olhos e vejam os campos que estão prontos para colher, e você prontamente atende e diz, Senhor, eis-me aqui, como posso servir na minha igreja? Como posso crescer em conhecimento da Tua Palavra para compartilhar em todos os ambientes por onde eu ando? E também ir nesses lugares remotos. Alguns irão, outros serão enviados, outros serão capacitadores para preparar aqueles que irão, nem todos irão, mas aqui há uma grande estrutura, preparando homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, para serem a igreja do Senhor hoje, e para cumprirmos a missão que Ele deixou para a gente, que é a única missão que não vamos cumprir lá no céu. O único propósito de Deus para a sua igreja, que é falar de Cristo. Ninguém vai falar de Jesus no céu para ninguém. Mas aqui, meus irmãos, é a missão que Ele deixou para a gente cumprir. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça agora e você orasse ao Senhor. Jesus nos convida a levantar os nossos olhos e olhar os campos que estão prontos para a colheita.
Você está conseguindo ver as pessoas da sua família que precisam ouvir que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que Ele libertou você, te salvou e te deu uma nova vida, e Ele quer te usar para falar para eles, para os seus colegas de trabalho, de faculdade, de escola, do bairro, de tantos lugares por onde a gente vai buscar suprir nossas necessidades cotidianas, que isso é normal, mas o que não é normal para um filho de Deus, para um discípulo do Senhor Jesus, é não olhar para essas pessoas que elas também precisam conhecer. Talvez aqui nessa manhã você queira tomar uma decisão hoje. Em primeiro lugar, de seguir Jesus como aquela mulher. Você entende que Jesus é o Filho de Deus, que você é um pecador, e Ele se encontra com você, e que só nele você tem o perdão dos seus pecados, e como Ele diz que quem crê nele tem a vida eterna, você crê nisso, você pode receber Jesus nessa manhã. Você que está aqui, se estiver nos assistindo, você pode agora ir tomar essa decisão e dizer: sim, Senhor, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para nos salvar. E eu quero te receber em minha vida com minha fé, e eu quero te seguir como meu Deus e Salvador, aquele a quem eu vou servir, porque o Senhor me resgatou, me deu nova vida. Eu creio. Talvez você nessa manhã queira decidir: sim, eu quero me envolver mais com a minha igreja, eu quero ajudar no que for preciso, arrumar as cadeiras, fazer limpeza quando precisa da igreja, eu quero contribuir para concluir as salas e tudo mais que a igreja está investindo, eu quero dar mais do que eu dei até agora, eu quero investir porque Deus me chamou. Alguns irmãos ganham mais do que outros, não pela profissão, mas pela habilidade de ganhar recursos. E por que Deus te deu isso? Ele tem um propósito, e cada um na sua proporção devemos ser fiel ao Senhor. Talvez você tenha recebido tanto da palavra aqui, e você tem tanto conhecimento da palavra de Deus, mas existem pessoas que não têm nenhum conhecimento e precisam ouvir, precisam entender, aqueles que nós estamos lá semeando, meus irmãos, e é um trabalho difícil, mas nós precisamos discipular aqueles que foram alcançados, e é um processo a longo prazo, e que a presença de irmãos que têm vida, conhecimento da palavra e testemunho, é muito importante ir até eles, para encorajar esses novos cristãos na fé, em seus contextos, aonde eles estão. Talvez você quer dizer: Senhor, eu quero consagrar a minha família ao Senhor, para te servirmos e cumprirmos a sua ordem. Senhor, eu quero consagrar meus filhos, eu tenho sonhado para eles as suas profissões, ou até mesmo, Senhor, aquilo que o Senhor tem planejado, eu quero. Mas quem sabe alguns aqui temem que o seu filho, como Enzo, diga: eu quero ser um pastor. Ou a sua filha diga: eu quero ser uma educadora cristã, eu quero ser uma missionária, eu quero ser esposa de pastor. E você diz: não, calma aí, filha, vamos orar mais aí um pouquinho, porque há um temor de subsistência, porque a preocupação dos discípulos e muitos de nós é: como você vai sobreviver? Eu e Márcia ouvimos isso, saindo com 3 crianças lá do Paraná, no ministério de 10 anos pastoral, para vir para o Maranhão, onde a Márcia e as crianças só conheceram a casa em Tutóia quando chegaram de mudança. Como eu disse, eu fui alguns meses antes, e algumas pessoas tentaram nos desestimular a isso, tentaram nos convencer a termos outras decisões, ou até mesmo permanecer na igreja onde estávamos, como pastor titular. Mas Deus está chamando talvez pessoas hoje aqui, jovens. Meus irmãos, vocês não sabem, olha, eu estou aí nos meus 50 e poucos, 54, e a Márcia aí nos seus, bastante, eu não vou falar, não sei se ela vai gostar ou não, mas é jovem ainda, Só que a gente já está mais cansado. Irmãos, essas viagens de barco aos campos, de carro traçado pelas areias,
pelas areias, ou até mesmo de barco que a gente já navegou ali pelo rio Preguiças, cansa. E a gente, aí a coluna vai atrofiando, vai dando hérnia, e quem sabe quantos jovens estão aqui com tanta força e vigor. E você, sendo chamado por Deus para se preparar e dizer: Senhor, eis-me aqui, e compartilhar com seus pastores, seus líderes, para que a igreja te prepare, te capacite para te enviar aonde Deus está mandando você ir. Essa manhã é uma manhã de decisão. Se você quer fazer alguma dessas decisões dessa manhã, eu peço que você fique de pé e nós vamos orar ao Senhor. É você consagrando a Deus sua vida, sua família, sua profissão, seus bens, todo o seu ser, e dizer: Senhor, eu estou disponível, usa-me. Se você quer, nós vamos orar agora. Fique de pé. Amém. Deus abençoe. Estar disponível. Eu acho que eu estou diante de uma igreja cheia de discípulos do Senhor Jesus. Você dizer: Senhor, eu não estou disponível para que minha família te sirva. Senhor, eu não estou disponível para usar minha profissão, que eu sou, para ti. Irmãos, não estou convidando para ir já lá para os Lençóis Maranhenses e deixar tudo, não se assuste. Mas é você consagrar a sua vida, você se envolver mais, você se disponibilizar mais ao Senhor, para olhar a necessidade ao seu redor e dizer: Senhor, me use, eu quero alcançar pessoas, eu quero te servir, me capacite para isso, abençoa meus pastores e meus líderes, para que a gente consiga viver para a sua glória, cumprindo a sua missão. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã. O Senhor continua salvando vidas, o Senhor continua encontrando pessoas religiosas, pessoas de alta posição, mas também camponeses, pessoas como uma mulher com uma vida tão problemática, mas o Senhor amou como o Senhor me amou, e a cada um que estamos aqui. Senhor, convence-nos daquilo que o Senhor está nos chamando. Cada decisão que está sendo tomada aqui hoje, que seja para o louvor e glória, para que haja expansão do teu reino, para que a glória do Senhor seja vista em muitos lugares, através deste povo que hoje se reúne aqui e se diz que somos a sua igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pastor, muito obrigado a oportunidade. Eu acho que o vídeo deu certo? Dá tempo de passar? Então, por favor, pode sentar, meus amados. Cenários paradisíacos, riquezas naturais, o Nordeste brasileiro, estado do Maranhão. Entre rios e mares existem muitas famílias de pescadores e ribeirinhos que vivem em lugares de difícil acesso. Pessoas apaixonadas pelo local que vivem, mas com grandes necessidades, principalmente espirituais. Crianças e adultos cercados por tanta beleza e distantes do Criador disso tudo, Deus. Diante dessa realidade, a MPR desenvolve um ministério entre pescadores e ribeirinhos para levar a mensagem de salvação e resgatar almas para Cristo, criando estratégias específicas para a realidade do estado do Maranhão, com a participação de pastores e líderes locais. A missão Pescadores e Ribeirinhos é um ministério que visa apoiar a igreja local para cumprir o ID de Jesus, alcançando as comunidades de pescadores e ribeirinhos, com projetos de plantação de igrejas, pregando o evangelho, discipulando novos convertidos, formando liderança local, desafiando jovens e adultos para dedicarem suas vidas servindo ao Senhor no campo missionário e oferecendo treinamento para a realização da obra de Deus. Avançamos através de novas alianças e parcerias com igrejas, seminários e outras instituições cristãs para o plantio de novas igrejas autóctones e apoio às necessidades emergenciais das igrejas dos campos. O amor a Deus
e ao próximo sendo demonstrados através de cristãos comprometidos com Jesus, atuando em suas próprias igrejas e a partir delas para suas comunidades e ao redor delas como testemunho do grande amor do Senhor. Atualmente, servimos em 2 campos no Maranhão, na região de Turiaçu, na Ilha Santa Bárbara, que fica no litoral oeste, e na região de Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses, em outros 3 povoados, Santo Inácio, Atins e Ponta do Mangue. Embarque conosco nessa missão, navegando as boas novas de Jesus a todos os povos.